Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje já vou começar o vídeo falando que a gente tem uma playlist sobre estequiometria, inclusive com vários vídeos, e a gente também tem uma playlist aqui no nosso canal sobre gases, que também tem vários vídeos com vários itens sobre esse conteúdo, tá? Aí você vai me falar: ué, por que você está falando disso logo no início do vídeo? porque o tema do nosso vídeo de hoje é estequiometria com reações envolvendo gases. Ou seja, a gente vai tratar dos dois temas, estequiometria e gases. E isso resolvendo apenas um problema. Então se liga só, vai ser tipo 2 em 1. Presta atenção aí, gente, e segue o vídeo. Bom, pessoal, então aqui, para a gente entender como que ocorre a estequiometria de reações envolvendo gás, a gente vai resolver esse problema, que é um problema de estequiometria, onde a gente tem a produção ou a obtenção de um gás aqui. Vamos entender o que esse problema está pedindo. Quando um experimento exigiu uma fonte de dióxido de carbono, que é o CO2, um estudante, então veja, ele quer obter isso aqui, tá? Um estudante combinou 1,4 gramas de bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, está aqui, com excesso de ácido clorídrico. Então, ele está colocando aqui, ó, 1,4 gramas desse reagente e aqui ele fala que está em excesso. Ah, quanto que ele colocou? Eu não sei, mas ele colocou o suficiente para reagir com todo NaHCO3. Se o CO2 produzido for coletado a 722 torr e 17 graus Celsius, qual o volume que o gás ocupará? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o volume de CO2. É essa a incógnita do meu problema. Veja, vamos entender algumas coisas. Quando a gente fala em estequiometria, a primeira coisa que eu preciso é fazer o balanceamento da reação. A reação, o problema está me dando, mas eu preciso saber se está balanceado. Se você não sabe como balancear uma reação, tem dificuldade nisso, a gente tem vídeo no nosso canal que fala sobre isso. Agora aqui, ó, eu faço a verificação e vejo que eu tenho um sódio aqui do bicarbonato, um sódio aqui do cloreto de sódio. Aqui eu vou ter um carbono desse lado, se eu observar do outro lado também só tenho um carbono. Desse lado eu tenho um cloro que é do HCl, aqui eu também só tenho um cloro que é do cloreto de sódio. Eu tenho no lado dos reagentes 2 hidrogênios, no lado dos produtos 2 hidrogênios. E do lado dos reagentes 3 oxigênios, do lado dos produtos 3 oxigênios. Então está tudo 1 para 1 para 1 para 1. Cada 1 mol de bicarbonato de sódio reage com 1 mol de HCl, que gera 1 mol de cloreto de sódio, 1 mol de água e 1 mol de CO2. Se eu tiver na condição normal de temperatura e pressão, ou seja, na CNTP, o que significa isso? Se eu tiver a pressão de 1 atm e se eu tiver na temperatura de 0 graus Celsius, fica mais fácil de resolver problemas como esse. Por quê? Porque 1 mol, seja ele de qual gás que for, 1 mol de gás equivale a 22,4 litros desse mesmo gás. Pode ser de CO2, pode ser de O2, pode ser vários outros gases. Mas a gente sabe que independente do gás, cada 1 mol desses gases ocupa um volume de 22,4 litros. Se você ainda não compreende isso, você pode também assistir a nossa playlist de gás, que lá dá mais detalhes sobre isso. Porém, se você observar, nesse problema a gente não tem 0 graus, a gente tem 17 graus Celsius. E aqui, se você fizer a conversão, isso aqui não dá 1 atm, dá menos do que 1, tá? Depois eu vou mostrar a conversão aqui para vocês. Então, está fora da CNTP. Então, eu não posso usar essa relação de 1 mol de gás para 22,4 litros. Eu vou ter que fazer aqui o PV igual a nRT. Porque eu preciso descobrir qual é o volume desse gás
Se eu tiver numa determinada pressão, se eu tiver numa determinada temperatura, aqui não esqueça que é a constante dos gases, então não tem problema. Agora, para isso eu vou precisar achar o quê? Eu vou precisar achar um número de mols para fazer essa conversão, porque eu sei que não vai mais ser 22,4, porque não está na CNTP. Bom, então a gente já sabe que para calcular o volume a gente precisa do número de mols de CO2, que é o que a gente quer saber, que se é o volume de CO2 que a gente quer saber, então eu preciso descobrir aqui qual é o número de mols de CO2 para que eu possa jogar aqui na equação do gás ideal, que é PV igual a nRT. Então, vamos determinar qual é o número de mols aqui? Como que a estequiometria nos ajuda nesse caso? Veja, eu sei que aqui eu estou colocando em excesso, então nem preciso me preocupar porque eu sei que eu estou colocando a quantidade suficiente para reagir com todo o bicarbonato. Então, aqui o problema me fala, estequiometricamente falando, por isso que é importante você balancear a reação, que a cada 1 mol de NaHCO3, essa reação gera 1 mol de CO2. Então, eu já tenho essa proporção. Isso daqui eu consigo gerar pelo balanceamento. Então, se eu tenho já essa relação, se eu souber qual é a quantidade de mol de NaHCO3 que eu estou adicionando, eu consigo achar qual é o número de mol de CO2, certo? Por quê? Porque é o mesmo. Porque eu sei que a cada 1 mol desse gera 1 mol desse. Se eu colocar aqui 10 mols desse, eu vou gerar 10 mols desse. Então vamos lá, como que a gente faz isso? A única informação que eu tenho, ou que o problema me deu, é a quantidade em gramas de NaHCO3, ou seja, de bicarbonato de sódio. Então eu posso fazer uma relação com essa massa. Eu estou colocando essa massa de 1,4 gramas de bicarbonato de sódio. Isso daqui, se eu estou colocando isso, isso aqui equivale a quantos mols de bicarbonato de sódio? É isso que eu preciso descobrir. Por quê? Porque se eu consigo descobrir esse número de mols de bicarbonato de sódio, eu sei que é o mesmo número de mols gerado ou produzido ou obtido de CO2. Agora, eu tenho que achar alguma relação aqui entre isso. Se eu observar, se eu for até a tabela periódica, eu sei que 1 mol de NaHCO3 equivale a uma determinada massa molar, que eu vou obter aonde? Via tabela periódica. É só você ir na tabela periódica e você determina qual é a massa de cada mol de átomo. Se você for na tabela, você vai encontrar que o sódio é 23, que o hidrogênio é 1, que o carbono é 12 e que o oxigênio é 16. Então, eu vou ter aqui, ó, 23 mais 1 mais 12 mais 16 vezes 3. Tá? Por quê? Porque eu tenho 3 oxigênios. Quando eu somo tudo isso daqui, eu vou encontrar uma massa de 84 gramas de NaHCO3, de bicarbonato de sódio. Se eu fizer aqui esta regrinha de 3, então se eu fizer aqui, ó, essa regra de 3, eu vou ter 1,4 vezes 1, então aqui, ó, 84N vai ser igual a 1,4 vezes 1. Quando eu faço essa conta, eu vou descobrir um número de mols igual a 0,0167. Então, aqui é a quantidade de mol de NaHCO3 que o estudante colocou no início. Por quê? Porque eu descobri o quanto de mol que equivale 1,4 gramas. Muito bem, gente. Se eu sei que o número de mols de CO2 é exatamente o mesmo, né? Por quê? Porque a cada 1 mol de bicarbonato, isso após o balanceamento, produz 1 mol de CO2. Se eu
estou colocando, ou melhor, se o estudante está colocando 0,0167 mol de bicarbonato, isso vai gerar quantos mols de CO2? Exatamente o mesmo, né? Porque 1 para 1 aqui a gente não precisa fazer muita conta. Então, a gente sabe que a gente vai ter aqui, vai ser obtido 0,0167 mols de CO2. Vamos arrumar isso. Bom, se eu já achei o número de mols, então agora eu consigo achar o volume de CO2, que é o que o problema está me pedindo. Veja, se eu quero achar o volume, eu já vou isolar ele aqui para facilitar a conta. Então, a pressão que estava multiplicando pelo volume já passa aqui, ó, dividindo. Muito bem, então vamos substituir tudo isso daqui? O volume de CO2 é o que eu quero achar. Eu já sei que agora o número de mols equivale a 0,0167, que é o que eu achei via estequiometria, ou fazendo cálculo estequiométrico, vezes aqui é a constante dos gases, que é 0,08206. Agora, quando eu uso, vou fazer uma colinha aqui do lado direito, quando eu uso a constante dos gases 0,08206, essa constante aqui equivale a ATM, equivale a litro, equivale a mol e equivale a Kelvin. Então, eu tenho que usar a pressão em ATM, o volume, nesse caso é o que eu quero descobrir, vai ser dado em litro, tenho que usar número de mols, né? E aqui a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Então, já vamos fazer essa colinha? Se a temperatura do nosso problema era 17 graus Celsius, isso daqui, passando para Kelvin, eu tenho que somar com 273,15. Ou seja, essa temperatura aqui vai ser de 290,15 Kelvin. Então, essa é a temperatura que eu vou substituir aqui no meu problema, 290,15 Kelvin, dividido pela pressão. A pressão, percebam que ela tem que ser dada, até por conta da constante dos gases, ela tem que ser dada em ATM. Se ela precisa ser dada em ATM, eu vou fazer uma outra colinha. Por quê? Um ATM equivale a 760 torr. Se o problema está falando que esse gás foi medido a 722 torr, eu preciso fazer essa equivalência para ATM. Se eu fizer essa regrinha aqui de 3, o que eu vou achar? Eu vou achar uma pressão de 0,95 ATM, ou seja, 722 vezes 1 dividido por 760. Então, eu já posso substituir aqui também na fórmula. Então, ó, a pressão equivale a 0,95 ATM. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar em um volume de CO2 igual a 0,419 litros ou 419 ml. Então, esse é o volume de CO2 quando esse estudante adiciona 1,4 gramas de NaHCO3. E aí, galera, aprenderam sobre estequiometria com reações envolvendo gases? Eu espero que sim, espero que o assunto tenha ficado mais claro para vocês, espero que o vídeo tenha ajudado, porque é esse o nosso propósito, beleza? E não esquece, se você curtiu, se você aprendeu, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar com os amigos, combinado, gente? Até o nosso próximo vídeo.